E abra, por favor, a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12. O título dessa mensagem, A Motivação Correta. O subtítulo dela é Purificando Nossas Ações. Na verdade, se Deus quiser, essa é a primeira de duas mensagens, é uma minissérie em Romanos, que trata justamente daquilo que Deus espera na prática do cristão que é regenerado, ou seja, de todo cristão. Eu vou tomar as duas, você vai ver. Eu considero essas duas mensagens da maior importância para a igreja por três motivos. Ele vai colocar aí para você. Cleiton. Obrigado. Primeiro deles, porque nós vivemos em dias em que o cristianismo ele se destaca cada vez mais do comportamento do mundo. E quando eu falo cristianismo sério, não o que muita gente que diz cristão pratica. Há um abismo cada vez maior entre aquilo que o mundo propõe e aquilo que a Bíblia ensina. De maneira que a nossa vida, ela pode ser uma luz tremenda no ambiente em que nós estamos. Se você lembrar das palavras de Jesus lá em Mateus 5, ele vai falar que nós devemos ser sal e luz para que as pessoas venham a glorificar o Senhor com as nossas, ou olhando para o nosso exemplo. Em segundo lugar, eu considero essas duas mensagens de grande importância para a igreja, porque elas trazem orientações extremamente práticas para a nossa vida cristã. Gente, lendo esse texto, eu nunca tinha pensado que Paulo tinha sido tão prático. Por exemplo, hoje a gente vai ver 13 imperativos em 5 versículos. Você fala, nossa, 13, eu vou ter que aguentar 13. Vai ter que aguentar 13. Semana passada eu não falei quantos eram, essa semana eu já estou falando de cara para você não se espantar. Então ele vai trazer orientações muito práticas com relação ao nosso viver regenerado, que a gente vai ver um pouco agora e um pouco na semana que vem, se Deus assim permitir. Em terceiro e último lugar, tem a ver com a oração que eu fiz, é que nós jamais podemos nos contentar com o nosso estado espiritual. Você pode até falar assim, hoje eu estou bem com Deus, que bom, busque amanhã estar melhor ainda com Deus do que você está hoje. E eu acho que essa letargia ou essa estagnação espiritual, ela é comum de muitos cristãos, mas não é o que a Bíblia ensina de cada um ou para cada um de nós. Afinal, nós estamos num processo chamado santificação progressiva. Significa crescente. Eu não posso me contentar onde eu já estou, eu tenho que crescer mais ainda. Eu costumo falar que o mundo inverteu totalmente as coisas que Deus fez. Deus criou você e eu para sermos materialmente satisfeitos e espiritualmente insatisfeitos, no sentido da gente buscar crescer cada vez mais espiritualmente. No entanto, nós somos o quê? Materialmente insatisfeitos, nós sempre queremos mais e muitas vezes nós somos espiritualmente satisfeitos. E como sempre, Paulo vai ser o escritor do Novo Testamento que é mais exaustivo nas coisas que ele trabalha. Impressionante como Paulo é exaustivo. Parece que até para não deixar dúvida daquilo que ele está escrevendo. Eu queria que você abrisse em Romanos 12, eu vou iniciar com um texto dos versículos 1 e 2, embora esse não seja o texto que a gente vai trabalhar hoje, por um motivo bastante importante, você vai entender. Romanos 12, versículos 1 e 2. Projetado na tela para você. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por que eu comecei com esses versículos, se a gente vai falar dos versículos 9 a 13 hoje? Porque os versículos 1 e 2 de Romanos, eles são
versículos-chave no sentido de que eles ligam o que veio antes para aquilo que vai acontecer depois em Romanos. Se você olhar a carta de Romanos, os 11 primeiros capítulos da carta são doutrinários. E de 12 a 15 são extremamente práticos. Então esses dois versículos são os versículos que conectam a parte doutrinária com a parte prática da carta. E não podia ser diferente, Paulo vai falar para eles, não se amoldem ao padrão deste mundo, sejam transformados pela renovação da vossa mente. Fica tranquilo que Romanos tem 16 capítulos, eu não esqueci, mas o 16º é só despedida, tá? Então, 12 a 15 é a prática, não o 16, porque o 16 é só despedida. Então, esses capítulos 12 a 15 vão tratar justamente de como o cristão, que é alguém justificado, que é alguém transformado, deve viver. E os versículos 9 a 21 desse capítulo 12 é como que um resumo dos capítulos 12 a 15 de Romanos. Então, se você tiver preguiça de ler 12 a 15, leia de 9 a 21. Embora eu acho que preguiça e espiritualidade não combinem uma coisa com a outra. Mas, para você saber, é um resumo, né, nesses versículos 9 a 21, dos capítulos 12 a 15. E depois desses dois primeiros versículos, então, que são versículos-chave para fazer essa interação, essa transição entre doutrina e prática, nós temos os versículos 3 a 8, aí na sua Bíblia você pode olhar, no qual Paulo vai tratar de qual é o nosso lugar dentro do corpo, aquilo que a gente chama de dons espirituais, que é uma capacitação dada por Deus, ela é individual, o pastor Eduardo tem uma, eu tenho outra, a Natália tem outra, talvez aqui dentro a gente com certeza tem parecidas, mas foi Deus que colocou na sua vida, não foi você que gostou dela, eu quero essa para mim. Foi Deus que chamou você para ter essa capacitação. Para que essa capacitação? Para eu servir dentro do corpo de Cristo. É para eu servir o próximo, não é para eu me beneficiar dela. Então, depois desses dois primeiros versículos de transição, e desses versículos nos quais ele vai tratar do nosso lugar dentro do corpo de Cristo, versículos 3 a 8, Paulo vai partir então para as orientações práticas da sua carta. E hoje a gente vai ver os versículos 9 a 13, semana que vem, se Deus permitir, versículos 14 a 21. Embora a gente vai ler hoje a passagem inteira, de 9 a 21. Acompanhe comigo o texto. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si mesmos. Ou si próprios, desculpa. Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem, abençoem. Não os amaldiçoem. Tem gente já olhando com um olhão desse tamanho para mim. É isso mesmo. Paulo não errou, nem eu, quando estava digitando esse texto. 15. Alegrem-se com os que se alegram. Opa, inverti aqui. Chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Esse aqui eu também não li errado, não escrevi errado. É isso mesmo que o texto está dizendo. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira. Pois está escrita, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Vamos orar? Deus, nós estamos diante da Tua palavra, Deus, e nós carecemos, Deus, da Tua graça e da Tua misericórdia atuando sobre as nossas vidas. Só lendo esses versículos, Deus, eu sei que o Senhor já incomodou o coração de cada um aqui, como o Senhor incomodou o meu.
A gente olha para essas orientações e a gente percebe que tem coisas na nossa vida que estão fora de prumo. E Deus, o desejo do meu coração é que o Senhor use esse tempo agora para nos convencer disso. E para nos mostrar também qual é o caminho correto, Deus. E como aplicar essas orientações que Paulo vai nos dar, inspirado pelo Senhor, para a honra e para a glória do Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Conforme eu disse para vocês, meu desejo hoje é olhar só para essa primeira parte, versículos 9 a 13. Agora, antes de nós entrarmos no texto propriamente dito, eu queria chamar a sua atenção. Por que eu entendo que esse texto de 9 a 21, ele é importante para nós, para a nossa vida pessoal? Eu falei em primeiro lugar, aplicação para a igreja. Agora eu quero falar com relação à aplicação para a sua vida e para a minha vida. Em primeiro lugar, porque todas as orientações que Paulo vai tratar nesse texto de 9 a 21, elas revelam um pouco do caráter de Deus. Você e eu estudamos a Bíblia para aprender acerca do caráter de Deus. E essas instruções vão revelar para você e para mim quem é Deus e como Ele espera que os seus filhos repitam a sua atitude, a sua maneira de viver. Por exemplo, nessa passagem a gente vai ver amor, bondade, altruísmo, misericórdia, graça, honestidade, humildade, desprendimento, justiça. Essas características de Paulo, embora não sejam exaustivas a respeito de Deus, são características que Deus quer que você e eu reproduzamos aonde quer que nós estivermos. Embora elas não sejam exaustivas com relação a tudo que Deus faz, elas são exaustivas com relação ao que Paulo quer tratar especificamente na carta aos Romanos. Por isso você e eu temos que entender que nós temos um privilégio tremendo de olhar para esse texto e falar, eu estou conhecendo um pouco mais o meu Deus agora, olhando para essas orientações. Em segundo lugar, e eu creio que essa seja até mais importante do que a primeira, se é que eu posso dizer assim, é que todas essas ações que Paulo vai colocar para a sua vida e para a minha vida, eu queria que você prestasse muita atenção no que eu vou falar agora. Elas dependem de uma motivação correta, e isso foi o título que eu dei para o texto de hoje. Ele vai começar dizendo, já não estou entrando no texto ainda, mas só para você ter uma ideia, ele vai começar falando de um amor que é honesto, um amor que é sincero, um amor que não é falso. É muito fácil você e eu termos um amor que é falso. Aquela pessoa que, quando é interessante para mim, eu trato ela super bem, e quando ela vira as costas, eu começo a falar mal dela. Mas se eu tiver a motivação correta, que você vai entender qual é a motivação correta nesse texto, você vai ver que é impossível eu agir dessa maneira errada. E eu só vou ter a alternativa de agir da maneira correta. E eu entendo que esse texto é importante para você e para mim, porque ele vai nos direcionar para qual é a motivação correta do nosso viver, não só nessas áreas, mas em todas as áreas da nossa vida. Agora, por que a gente tem que mudar as nossas motivações? É só o cristão que tem motivação? Não. Aliás, tudo que você faz tem uma motivação. Tudo que você faz. Seja comer, seja beber, seja jogar bola, assistir televisão, dormir, etc, 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 etc. Toda pessoa ela é motivada para fazer alguma coisa, ponto. Eu achei que ia continuar a frase, eu também achei, mas a frase tinha terminado. Por exemplo, cobiça, ódio, inveja, amor, honestidade, preguiça, fome, sede, paixão, são alguns exemplos de coisas que nos motivam a agir. Entretanto, pensando no contexto cristão, a nossa motivação ela não pode ser igual à motivação de quem não conhece a Deus, porque nós não servimos ao Deus que eles servem. Por que eu digo que as nossas motivações precisam mudar? Se você lembrar de Gênesis capítulo 3, você vai ver que todo o homem foi afetado pelo pecado. O meu julgamento, no sentido do que eu julgo, do que eu penso a respeito das coisas, as minhas motivações, que é o que a gente vai tratar hoje, os meus desejos, tudo isso foi afetado no Éden. Sendo assim, você e eu lutamos constantemente, e você vai perceber que é constantemente mesmo, com motivações que são corretas. Eu digo para você que é capaz de você querer fazer a coisa certa com a motivação errada. Quer um exemplo muito claro? Vocês que têm filhinhos pequenos.
Você quer disciplinar o seu filho, mas você quer disciplinar o seu filho descarregando a sua ira no seu filho. Disciplinar é uma coisa correta? Deus ensina isso. Aliás, Deus delega essa autoridade para os pais. E Deus coloca isso até como uma obrigação dos pais. No entanto, eu sou capaz de fazer isso motivado pelo quê? Pela minha ira. Eu quero justiça e você vai pagar por isso. Nossa, que coisa pesada, né? Mas todo pai é capaz de fazer isso e eu tenho certeza que eu vou ser do mesmo jeito. É ou não é, pais de crianças pequenas? Uma coisa correta com uma motivação errada. Eu sou capaz, por exemplo, de querer comer algo que é algo legítimo, correto, com uma motivação errada. Cobiça, gula. Agora, uma vez que a motivação do nosso coração deve mudar, qual deve ser a motivação correta? Há 2 textos aqui, eu não vou ler, eu só vou citá-los e eu vou dizer para vocês. Colossenses 3,17, você pode anotar, e 1 Coríntios 10, 31. Qual é então a motivação que deve substituir a motivação pecaminosa do meu coração para que eu haja como Paulo está ensinando aqui? Queridos, anotem isso, isso é de extrema importância para a vida prática dessa igreja e da sua vida. 1 Coríntios 10, 31 e Colossenses 3, 17. Sabe qual é a motivação? Pode colocar para mim. A glória de Deus. A glória de Deus. Anotou isso? Anote na sua Bíblia. Marque isso. Por que a glória de Deus? Talvez seja a pergunta que está na sua mente. Por que eu devo buscar a glória de Deus? Eu vou dizer 2 motivos para você, embora a lista possa ser muito maior. Em primeiro lugar, porque quando eu busco a glória de Deus, eu não estou buscando a minha glória. Isso me liberta em termos das minhas ações para com o próximo. Porque 90% dos meus pecados, eu vou dizer assim, eles são frutos de egoísmo. Eu quero as coisas para mim. Quando eu busco a glória de Deus, a atenção, o foco do meu coração está onde? Está em Deus, não em mim. E em segundo lugar, e eu entendo que isso também é tremendamente importante, quando eu ajo motivado pela glória de Deus, eu canalizo toda a glória para aquele que é merecedor de toda a glória. Não é prático isso? Eu canalizo as minhas ações e tudo que vai acontecer fruto daquela ação para aquele que merece a glória e a honra daquela minha ação. Sendo assim, queridos, o texto de hoje ele vai propor para você uma mudança de coração necessária para que eu consiga agir da maneira correta. Se o meu coração mudar, colocando a motivação na pessoa correta, que é Deus, eu posso então agir conforme as orientações que a gente vai ver a seguir. Inclusive aquela que assustou você e a mim, o versículo 14, quando ele diz: abençoe aquele que te persegue. Eu vou citar em breve esse texto, mas é possível fazer isso quando a motivação do seu coração estiver correta. E ela vai ser impossível enquanto a motivação estiver errada. Vamos olhar para esses 5 versículos. E esses versículos, 5 versículos, eles têm 13 orientações. E eles são divididos de uma maneira interessante aí. Versículo 9 é uma aplicação pessoal. Versículo 10 é uma aplicação para o coletivo, ou seja, o meu relacionamento com o próximo. Versículo 11 é aplicação para a minha vida com Deus. Versículo 12, novamente, uma aplicação pessoal. E versículo 13, uma aplicação coletiva para o próximo. Agora, qual que é a ideia central desse texto? Anote aí. Pode colocar para mim. Somente uma motivação transformada possibilita uma ação transformada. Fácil de memorizar. Somente uma motivação transformada possibilita uma ação transformada. São 13 orientações em 5 versículos. Em uma passagem que deve mexer com o seu e com o meu coração. Vamos olhar para cada um deles. No versículo 9, o versículo de aplicação pessoal. Ele inicia dizendo assim: o amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal,
apeguem-se ao que é bom. A gente tem 3 orientações só nesse primeiro versículo. O amor deve ser sincero. O termo usado aqui para amor é a palavra ágape, que significa, ou agape, significa o tipo de amor que coloca o interesse do próximo em primeiro lugar. O termo usado para sincero aqui é anipócritos, que significa não dissimulado, não hipócrita, não fingido, sincero. Embora ele tenha aplicações para com o próximo, ele é um texto que trabalha algo totalmente pessoal. O meu amor deve ser verdadeiro, ele não pode ser fingido. Interessante que esse mesmo termo é o termo que João 3,16 vai usar para dizer que Deus o quê? Amou o mundo. É um amor, novamente eu vou repetir, que visa o interesse do próximo em primeiro lugar, se coloca como um inferior do próximo. E eu acho interessante que o autor vai colocar esse amor sincero como primeira coisa da lista. Como se o restante dependesse dessa atitude de eu amar as outras pessoas sinceramente, em verdade, de maneira não fingida, de maneira não hipócrita. O amor sincero, então, é uma demonstração de uma vida transformada e que busca a glória de Deus. Você vai entender isso quando eu falar mais do versículo 11, quando ele vai falar novamente da gente tratar o próximo. Segunda orientação que ele dá: odeiem o que é mal. O termo usado para odiar aqui, ele significa detestar completamente. Você e eu temos coisas que a gente não gosta, mas nem tanto. E nós temos coisas que nós não gostamos nem um pouco. É verdade ou não? É. Né? Tem aquele tipo de coisa que você, tá bom, vai. Eu vou comer isso, eu vou beber isso. Mas tem certas coisas que você fala, de jeito nenhum. Né? Tem umas comidas aí que eu não vou entrar nisso, vamos continuar. Mas joelho de porco, tem umas coisas assim que você fala, como é que eu posso comer uma coisa dessa? Mas o termo aqui é detestar completamente. O Cristo está falando, eu mando tudo para dentro, né? O Anderson também, que eu sei. Com certeza. Caiu no prato. E o termo usado para mal aqui é o termo poneros. Ele significa perverso, nocivo, malicioso, indecente, obsceno. Paulo está dizendo, você como cristão, você que busca glorificar a Deus com a sua vida, o pecado tem que ser uma coisa que você abomina. É ou não é um desafio? Agora percebe que quando a sua vida visa a sua própria glória, os seus próprios interesses, como é fácil eu não odiar o pecado. Mas quando o meu foco está no fato de que eu tenho que glorificar a Deus, como é que a coisa muda totalmente? A glória de Deus, então, ela é essencial aqui para eu conseguir praticar isso. Por quê? O pecado visa os meus próprios interesses. E odiar o mal significa abraçar o interesse do próprio Deus, que é de aversão ao pecado. A Bíblia é plena de passagens dizendo que Deus odeia o pecado, ou que Deus se aborrece com o pecado, ou que Deus é avesso ao pecado. Por exemplo, Provérbios 6, você não precisa abrir lá, mas os versículos 17 a 19, ele vai dizer assim, na verdade a introdução do versículo anterior vai dizer, há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele abomina ou detesta, depende da versão. E o texto vai falar, adivinha do quê? Pecado. Daquilo que é mal. Daquilo que Paulo está dizendo para você e para mim. Afastem-se dessas coisas. Detestem esse tipo de conduta. Isaías 59, 2 é uma passagem conhecida, ele vai dizer assim, mas as suas iniquidades separam vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. A minha e a sua atitude para com o pecado, para com aquilo que é mal, deve ser de repulsa. Sabe aquilo que você não consegue conviver com aquilo? Essa deve ser a nossa atitude.
para com o pecado. Novamente, isso só vai acontecer quando o seu coração assimilar todas as suas ações, elas devem visar a glória de Deus. O cristão, ou o pequeno Cristo, né, deve imitar a conduta de quem? De Cristo. Cristo era avesso ou Cristo gostava do pecado? Cristo era totalmente avesso. Se você e eu queremos nos chamar de cristãos, ou sermos chamados de cristãos, essa deve ser a nossa conduta. E aqui aprendemos a odiar o mal é imitar a Deus. Eu coloquei uma lista aí para você ler depois na sua casa. Daqui a pouco ele vai falar que você deve se apegar àquilo que é bom. Então eu coloquei uma lista não exaustiva daquilo que a Bíblia fala, uma lista de coisas práticas que Deus fala ser coisas ruins, ou maus, ou pecaminosas, e coisas boas. Então você pode anotar isso. Salmo 15, Provérbios 6, 17 a 19, 1 Coríntios 6, 9 e 10, Gálatas 5, 19 a 21, Efésios 4, 25 a 29, Colossenses 3, 5 e depois versículo 8, e 2 Timóteo 3, versículos 2 a 5. A Aline vai ficar cheia de post-it aí, né? Ela vai anotando e colando esses post-its, né? Se por um lado, então, eu tenho que odiar ou detestar completamente aquilo que é mal, a orientação não termina aí. Paulo vai dizer, vocês devem se apegar ao que é bom. Interessante que o termo usado aqui para apegar-se é o termo grego kolau. Sabe o que significa ele? Colar. Grudar. Juntar duas coisas de maneira que você não as separe mais. Também significa estar na companhia de, ou então apegar-se a algo. E o termo usado para bom aqui é o termo que significa algo benéfico, algo que faz bem, algo que é bom. Na realidade, eu creio que essa orientação ela vai ser natural de um coração cuja motivação é a glória de Deus. Porque é impossível buscar glorificar a Deus afastando-me do que é bom e amando aquilo que é mal. E aí você tem essa lista aí de Gálatas 5, versículos 22 e 23, Colossenses 3, versículos 12 a 14. Primeira aplicação, então, ela é pessoal. Ela diz respeito a um amor honesto, ela diz respeito a eu detestar completamente o pecado e eu me apegar a tudo que é bom. Novamente, isso só vai ser possível quando eu mentalizar, quando eu entender que a minha vida ela existe para a glória de Deus. Segundo item, aplicação para com o próximo, uma aplicação coletiva, versículo 10. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si mesmo. Ah, como nós temos dificuldade com isso. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Essa é a primeira orientação dele. Esse termo amor fraternal é o termo Filadélfia, que significa afeto fraterno, amor pelo irmão, bondade. E o termo dediquem-se, ele significa afeto, amizade, amor. A ideia basicamente aqui é eu amar o próximo com o amor correto. Parece que Paulo está simplesmente desenvolvendo o que ele começou no versículo 9. Ele está falando, o seu amor para com o próximo dentro da igreja deve ser um amor verdadeiro. Deve ser um amor correto. Deve ser um amor honesto. Um amor sem interesse. Um amor sem segundas intenções. Um amor que busca glorificar a Deus. A gente tem uma igreja que é pequena aqui hoje. Quando você vai numa igreja maior, você vê pessoas tratando de maneira diferente as pessoas que existem lá dentro. Eu não acho que isso aconteça aqui, eu oro para que isso não aconteça aqui. Nós somos todos irmãos aqui, diante de Deus nós somos iguaizinhos, não, isso independe do lugar que você nasceu, do time que você torce. Se você é homem, se você é mulher, se você tem doutorado, se você não terminou o colégio, isso não importa para Deus. E não deve importar aqui dentro também, na tratativa que eu tenho com o próximo.
Mas isso só vai acontecer quando eu buscar o quê? Glorificar a Deus na minha maneira de tratar o próximo. E aí isso vai ser explicado na continuação desse versículo, ele vai dizer: prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Esse termo prefiram, ele significa conduzir o caminho para os outros. Eu lembro da ideia da história de Amã e de Mordecai. Lembra, Fábio, que você deu essa aula de EBD? O que aconteceu com Amã, que queria acabar com Mordecai? No final das contas, o que aconteceu? Ele vinha conduzindo o animal que trazia Mordecai, que era a pessoa a quem o rei queria honrar, ou que o rei preferiu, se eu fosse usar esse termo aqui. Significa demonstrar deferência, significa demonstrar honra. E olha, isso acontece muito pouco, principalmente com as pessoas mais velhas. Hoje os mais novos, eles não demonstram honra com os mais velhos. Algo que acontecia há muito tempo e não acontece mais. Significa demonstrar respeito. Como muitas vezes a gente é desrespeitoso na nossa maneira de falar. Ou só eu sou assim? E aqui dentro a gente pode ser. E às vezes você está ocupado com uma coisa, uma pessoa aqui dentro da igreja vem chamar sua atenção para você fazer outra, e aí a sua maneira de tratar aquela pessoa não foi a maneira que Deus queria que você tratasse. E muitas vezes a gente age assim porque na nossa cabeça a outra pessoa sabe tudo o que está acontecendo, mas ela não sabe tudo o que está acontecendo e ela vem chamar você para alguma coisa. Demonstrar honra, demonstrar respeito, demonstrar consideração, significa esse versículo. Consideração é você elevar aquela pessoa a um nível maior do que o seu. E o termo usado aqui para honra é o termo time no grego, que significa valor, preço, algo que é precioso, algo que é digno. Eu acho muito lindo isso. Você demonstrar carinho para com o próximo é você dizer para o próximo: você é digno de receber o carinho que eu estou demonstrando para com você. Sabe quando isso vai acontecer? Quando você tiver como alvo da sua vida glorificar a Deus. Por quê? Diante de Deus nós somos todos iguais. Um coração desejoso de glorificar a Deus tem espaço para considerar o próximo mais do que a mim mesmo. Afinal, essa foi a atitude do próprio Cristo. Observa comigo Filipenses 2, versículos 5 a 8. Eu não vou projetar aí. Diz assim o texto: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. Olha a palavra aí, servo. Tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humilhante, ele foi ainda mais baixo. O texto diz: ele humilhou-se a si mesmo. E foi obediente até a morte, e morte de cruz. Apenas um coração desejoso de glorificar a Deus é capaz de colocar o próximo em primeiro lugar e a si mesmo em segundo plano. E apenas um coração desejoso de glorificar a si mesmo é capaz de colocar a si mesmo em primeiro lugar e os outros em segundo plano. Gente, isso é muito fácil de perceber na nossa vida. Há alguns aqui que a gente vai lidar mais para saber: será que eu estou indo bem ou não estou? Esse é um que é extremamente prático. Você conhece o seu coração, você é capaz de avaliar a sua própria vida. E se você não estiver tratando os outros da maneira como você deve, é um grande indício de que você não busca a glória de Deus com as suas ações. Terceiro, aplicação para com Deus. Versículo 11. Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Esse versículo vai ter aplicações práticas para o meu relacionamento com Deus, especialmente no que diz respeito ao serviço a Deus. Essa primeira parte aí, nunca lhes falte o zelo, a tradução literal seria: não seja preguiçoso no seu trabalho espiritual. O termo usado para falta de zelo aqui significa vagaroso, alguém que é vagaroso, alguém que é preguiçoso, cansativo, aborrecido,
indolente, indiferente, negligente, descuidado, apático. E o contexto do versículo vai mostrar claramente que ele está fazendo uma aplicação aqui a como eu sirvo ao Senhor. As coisas de Deus. E queridos, isso aqui tem uma abrangência tremenda. Essa pequena frase tem uma abrangência tremenda, quer ver? Ela fala, por exemplo, das suas obrigações dentro da igreja. Seja no louvor, seja arrumando o cafezinho, seja dando aula, seja pregando, seja ensinando para as crianças, seja varrendo um chão, não interessa. Dentro da igreja. Com relação às suas responsabilidades fora da igreja, qual é a delas a mais importante que nós temos? Evangelizar. Em segundo lugar, o nosso testemunho. Eu não posso ser preguiçoso com relação ao meu testemunho. Percebe? Mas não só isso, então obrigações dentro da igreja, obrigações fora da igreja, obrigações pessoais. Desculpa, no lar primeiro, depois as pessoais. A letra está muito pequena aqui, eu me embaralhei. Quais são minhas obrigações pessoais? Amor ao cônjuge, educação dos meus filhos, exemplo para aqueles que são da minha família. Isso tudo tem a ver com o meu relacionamento com Deus, gente. Em último lugar, então, em primeiro lugar, responsabilidades dentro da igreja, segundo lugar, fora da igreja, terceiro lugar, dentro da minha casa, e em quarto lugar, as minhas responsabilidades pessoais. E aí eu estou falando do meu tempo de estudo com Deus. O que Paulo está dizendo aqui, você tem que ter zelo em todas essas áreas. Quem sabe um termo para resumir isso seja dedicação. Eu pergunto, será que você é uma pessoa que é dedicada às coisas de Deus? Olhando todos esses itens aqui, se você for sincero, você vai ver que tem muito espaço para melhorar. Por mais que você se dedique a Deus. Sabe por que dedicação é o termo certo? Porque cada uma dessas atividades, ela visa glorificar a Deus. Sendo assim, eu não posso glorificar a Deus sem dedicação. Há uma passagem em Jeremias, que é uma passagem muito forte, é um texto muito forte, ele vai dizer assim: maldito o que faz com negligência o trabalho do Senhor. Eu vou repetir. Maldito o que faz com negligência o trabalho do Senhor. E o termo usado aqui para negligência significa de maneira trapaceira. Olha que coisa interessante. De maneira fraudulenta. Antes de você acusar o pessoal do mensalão, veja se na sua vida você não está agindo de maneira fraudulenta com Deus. Antes de eu também julgá-los. Outra tradução para esse termo negligente seria de maneira frouxa. Sem a dedicação que aquilo merece. A pessoa que visa glorificar a Deus com a sua vida, ela só vai ter espaço para zelo na sua vida espiritual. A falta de zelo, ela não vai ter espaço na vida de quem glorificar a Deus. E eu me lembro da passagem de Isaías capítulo 1, quando Deus fala por meio de Isaías para o povo: eu estou cansado das festas de vocês. Eu estou cansado dos cultos de vocês. Abre nesse texto, eu vou ler para a gente entender o que Deus está falando aqui com relação a zelo. Isaías capítulo 1, depois de Gênesis. É uma passagem longa, mas acompanhe comigo. Versículo 2: ouçam, ó céus, escute, ó terra, pois o Senhor falou. Criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi reconhece o seu dono e o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário, mas Israel nada sabe, o meu povo nada compreende. Ah, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção. Abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e o rejeitaram. Por que haveriam de continuar a ser castigados?
Por que insistem na revolta? A cabeça toda está ferida, todo o coração está sofrendo. Da sola do pé ao alto da cabeça não há nada são, somente machucados, vergões e ferimentos abertos, que não foram limpos nem enfaixados, nem tratados com azeite. A terra de vocês está devastada, suas cidades foram destruídas a fogo, os seus campos estão sendo tomados por estrangeiros diante de vocês e devastados como a ruína que eles costumam causar. Só restou a cidade de Sião como tenda numa vinha, como abrigo numa plantação de melões, como uma cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não tivesse poupado alguns de nós, já estaríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Governantes de Gomorra, ouçam a palavra do Senhor. Vocês, povos de Gomorra, escutem a instrução do nosso Deus. Olha isso que ele vai falar agora. Por que me oferecem tantos sacrifícios? Pergunta o Senhor. Para mim, chega de holocaustos de carneiros e da gordura dos novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes. Quando vocês vêm à minha presença, quem lhes pediu que pusessem os pés em meus átrios? Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados e reuniões. Não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidade. Suas festas de lua nova e suas festas fixas, eu as odeio. Tornaram-se um fardo para mim, não as suporto mais. Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos. Mesmo que multipliquem as suas orações, não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. Percebe o que ele está falando para o povo? De nada adianta o exterior quando o seu interior está errado. Eu gostei muito daquele texto de Joel 3 que o pastor Eduardo mencionou hoje. Ele fala assim: rasguem o coração de vocês, não as suas vestes. Rasgar as vestes naquela época era uma maneira de protesto, ou mesmo de mostrar um tipo de indignação, ou de tristeza com algo que acontecia. O Joel está dizendo: vocês têm que fazer isso com o coração de vocês, não com o exterior. Que Deus enxerga o seu coração. Esse texto me marcou muito, eu confesso que eu não tinha parado para pensar na profundidade dele até a aula de hoje. Obrigado, pastor Eduardo. A pessoa que visa glorificar a Deus com a sua vida, ela só vai ter espaço para zelo na sua vida espiritual. Agora, a pessoa que não visa glorificar a Deus com a sua vida, não vai ter espaço para zelo na sua vida espiritual. Somente observe isso nas áreas que interessam. Então, vou fazer bem aquilo que eu sei fazer bem, mas aquilo que eu não sei fazer tão bem, deixa. Pode ser assim. Eu acho que uma luta que existe, e eu falo isso abertamente com vocês, eu acho que isso é uma coisa que Deus tem incomodado muito o meu coração. A gente agora está começando a crescer como igreja, e a gente está tendo a oportunidade de estruturar melhor as várias áreas da igreja. Então eu estava conversando agora há pouco com o Cícero, que a gente vai reunir o pessoal que trabalha todo com a gravação, com a projeção, para a gente montar uma escala, para a gente fazer uma coisa mais coordenada. A mesma coisa com o louvor, esse é o desejo do nosso coração. Quem sabe a gente ter tempo para ensaiar num sábado à tarde. O Gomes, quando ele vem aqui, ele fala: Henrique, seria tão bom se a gente tivesse um tempinho para a gente ensaiar. Como ia fazer diferença? Eu lembro que o Cristiano já me cobrou isso. Falei: cara, às vezes eu não gosto de chegar assim, tá, a música é essa, a gente vai tocar aqui. E eu entendo que Deus tem me cobrado com relação a isso. Eu não posso usar, por exemplo, o fato de que eu tenho 2 empregos para justificar isso. Eu tenho que ir atrás disso, isso é minha obrigação como pastor, como líder de vocês. Mas eu sei que a sua vida também tem áreas que você tem que orar, olhar, vasculhar no seu coração. Deus, aonde na minha vida espiritual aqui está faltando zelo? Será que você está deixando para preparar a sua aula no sábado à noite? Ou no domingo de manhã?
cara acorda às 4, né? É sério, gente. Zelo é a palavra-chave desse versículo. A obra de Deus, ela deve ser sempre executada com zelo. Ele vai continuar, sejam fervorosos no espírito. O termo traduzido por fervoroso aqui, eu acho interessante isso, é a ideia de fervura de líquido, ou então de incandescência de um material que é sólido. Esse é o termo. E pensando no que ele está falando aqui, é como se o autor estivesse dizendo: mantenha-se zeloso em tudo, senão a fervura vai acabar, senão a incandescência vai acabar. Querido, o zelo que você tem pelas coisas de Deus não pode ser algo sazonal, ou algo que aparece num momento e desaparece em outro. É fácil a gente ter zelo no dia do grupo pequeno, no sábado quando tem reunião de casais e no domingo quando a gente está aqui. E os outros dias? Não é só isso. Como diria um amigo meu, Deus quer zelo 9 dias por semana, 36 horas por dia. O tempo todo. O tempo todo com as coisas de Deus. Às vezes você não tem tempo para estudar uma coisa que você gostaria. Eu acho que você pode, no mínimo, orar e dizer: Deus, me dá compreensão, eu não consegui estudar tudo o que eu gostaria. Não quando você vai dar uma aula, não é isso que eu estou falando. É quando você, alguém da igreja vai lá e manda um texto para você, que é importante para você ler, ou mesmo o pastor manda para você. E você não tem aquele tempo, fala: Deus, eu não consegui ler tudo, mas fala no meu coração a partir daquilo que eu li. Esse tipo de coisa que Paulo está falando. Aproveite as inúmeras oportunidades que você tem de crescer no seu relacionamento com Deus. Sempre que eu vou escrever a devocional, eu oro antes. Eu não sei se você ora antes de ler. Você deveria orar antes de ler. Não tem que chegar na sua caixa e falar: tá bom, vamos ver o que o Henrique falou hoje. Não, cara. É Deus que está falando para a sua vida. Antes de você ler a devocional, fala: peraí, é um momento sério, eu tenho que parar, eu tenho que prestar atenção naquilo que Deus quer falar para mim. Pode ter certeza que o seu chefe vai chamar nessa hora, o bebê vai chorar nessa hora, isso sempre vai acontecer. O diabo é expert em fazer essas coisas. Mas Deus vai honrar o seu pedido, se esse for o pedido verdadeiro do seu coração. O líquido em fervura, se você desligar o fogo, o que vai acontecer? Vai parar de ferver. O que Deus está dizendo aqui, não, tem que ficar fervendo o tempo todo. Essa que é a ideia desse termo aqui. E nós que temos mais tempo de conversão, a gente luta até mais com isso. Parece que chega um ponto que eu quero aposentar espiritualmente falando, por tempo de serviço. Eu estou quase lá, eu tenho 28 anos de conversão ainda. Alguns aqui já poderiam estar aposentados, mas estou falando, não, de jeito nenhum. Pelo contrário, o seu zelo deve aumentar cada vez mais pelas coisas de Deus. Eu acho interessante, lá em Atos 18, 25, Lucas vai fazer a seguinte descrição de Apolo. Ele vai falar assim: Apolo foi instruído no caminho do Senhor, Atos 18, 25. E com grande fervor, esse mesmo termo usado aqui, falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus. E o versículo vai falar: e ele só conhecia o batismo de João. Quer dizer, uma pessoa que era limitada naquilo que ela conhecia, ela dava o seu máximo para ensinar aquilo que ela conhecia para aqueles ao seu redor. Você lembra das palavras de Cristo à igreja de Laodiceia? Ele vai falar assim: conheço as suas obras, Apocalipse 3, versículos 15 e 16. Sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Eu lembro de um professor de seminário que ele falava assim: eu prefiro um pastor que trabalhe de tempo parcial com dedicação integral do que um pastor que trabalhe de tempo integral com dedicação parcial. Eu prefiro membros de igreja, eu prefiro ovelhas que têm uma dedicação integral, mesmo que gastem pouco tempo com as coisas de Deus, do que alguém que gaste muito, do que ovelhas que gastem muito tempo com as coisas de Deus e tenham um compromisso parcial. Estou falando para vocês como pastor. E aí ele vai terminar esse versículo dizendo: sirvam ao Senhor. O termo aqui, duloel,
significa servidão. Eu acho bonito que esse termo diz assim, eu ser escravo voluntária ou involuntariamente. Você é escravo de Deus voluntariamente. Embora o Espírito Santo convença você, é algo que você escolhe. Basicamente, parece que o autor junta o mesmo versículo num pacote, como se ele estivesse dizendo assim: mantenham o foco constante no Senhor e pratiquem as coisas de Deus com dedicação. Quando eu vou fazer isso? Quando a motivação do meu coração for a glória de Deus. E não o meu cansaço, não o meu descanso, não as minhas preferências, não a minha hora, não do meu jeito. Quarto versículo, aplicação pessoal novamente, versículo 12. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Alegrem-se na esperança, é a primeira orientação aqui. O termo esperança significa expectativa, significa confiança, significa fé. E o termo usado para alegrem-se significa estar alegre com. Nós vimos na mensagem sobre ansiedade como é que é facilmente possível que nós nos desanimemos quando o nosso foco se encontra no lugar errado. Aliás, sempre que você se desanima, é porque o seu foco está no lugar errado. Eu gosto muito daquela passagem de 1 Reis 19, quando Deus confronta o profeta, que pede para si a morte, falando, o mundo acabou, Deus, me leva. Deus vira para o profeta e fala o quê? O que você está fazendo? Ele fala, eu estou sozinho, não tem mais ninguém que teme o Senhor, só eu, ó vida, ó céus. Sabe o que Deus fala para ele? O que você está fazendo? E ele vai com esse mesmo discurso, aí Deus chega para ele, deixa eu falar uma coisa para você. Eu tenho mais um monte de gente que não se curvou para outros deuses. O foco desse homem estava o quê? Na perseguição que ele estava sofrendo da rainha Jezabel. E não no Deus que acabaram de livrar ele dos profetas de Baal. Percebe? Filipenses 3,14, Paulo vai dizer, eu prossigo para o alvo. Lá em Hebreus 12, o escritor vai dizer, mantenham os olhos fitos em Cristo. E na semana passada nós falamos que uma mente dividida, ou seja, que tem vários focos de vida, é uma mente que vai viver preocupada. E ela vai ser menos eficiente para o reino, percebam isso, porque ela vai se ocupar com um monte de coisa, ao invés de se ocupar simplesmente com as coisas de Deus. Quando a motivação, queridos, é a glória de Deus, nós conseguimos que o nosso foco esteja nele. Na esperança, na expectativa vindoura. Isso significa, ou isso vai purificar as minhas ambições, percebe? Quando o meu foco é correto, eu purifico as minhas motivações, os meus desejos, os meus anelos, os meus sonhos. É ou não é? Manter a nossa mente na esperança, ela vai ajudar nessa segunda orientação que ele dá aqui. Sejam pacientes na tribulação. O termo usado aqui para paciente significa resistir, sofrer, resistir pacientemente. E o termo usado aqui para tribulação significa pressão, aflição, fardo, perseguição, problema, coisa que nenhum de nós sofre, né? Querido, quando nós mantemos o nosso foco nas promessas de Deus, e eu ter a motivação da minha vida como a glória de Deus, significa eu manter o foco nele, eu sou capaz de resistir e aguentar as pressões mais difíceis. Eu tenho certeza que todos vocês podem olhar para trás na sua vida, e olhar para as situações que você fala, eu não saio dessa. Como é que Deus te tirou? Ou Deus não permitiu que você sucumbisse diante daquela situação. É ou não é? Sabe por quê? Porque Deus ele não vai mentir. A palavra dele lá em 1 Coríntios 10, 13, ele vai dizer assim, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, ele mesmo providenciará um escape,
para que possam suportar. Eu acho interessante que o próprio Paulo havia escrito lá em Romanos, você está em Romanos, volta para o capítulo 5. Capítulo 5, versículos 3 e 4, ele vai dizer assim: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz esperança, a esperança um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Nós precisamos ter em mente, queridos, presta atenção comigo, que as tribulações, elas foram escolhidas, sabe por quem? Por Deus, para a sua vida. O nosso maior problema com as tribulações é que nós queremos entender aquilo que a gente passa com uma mente finita. Ao passo que aquele que escolheu as tribulações é um Deus que é infinito em sua sabedoria. Sabe o que é bonito pensar sobre isso? Que se Deus escolheu aquela tribulação específica para a minha vida, e o fato de que Deus é onisciente e infinito em sabedoria, sabe o que isso significa? Que Ele não poderia ter escolhido uma coisa melhor para lidar com a minha vida. Muda ou não muda o nosso foco? Muda ou não muda a maneira de nós olharmos para uma situação, para uma tribulação? A próxima que você passar, e você vai passar, e eu vou passar. Se você olhar com esses olhos, dentro da soberania de Deus, Ele escolheu isso especificamente para a minha vida, porque Ele me ama, porque Ele quer mudar o meu caráter. Vai ser totalmente diferente a sua maneira de agir diante daquela tribulação. E você vai poder passar por aquela tribulação glorificando a esse Deus. Isso sem mencionar as que você já sabe que estão acontecendo na sua vida, que você também pode agradecer a Deus. Aliás, só o crente pode agradecer a Deus por problemas. Para pensar nisso. O mundo pode achar você louco, mas que ache louco, não tem problema. Eu confio num Deus que é soberano, que é capaz de usar essas situações para trabalhar a minha vida para a glória dele. Outro texto que é conhecido de cada um de nós é Tiago 1, versículos 2 a 4, nós pregamos sobre isso. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. E aí ele vai terminar esse versículo dizendo: perseverem na oração. Acho lindo isso de Paulo, ele é muito prático. Eu não tenho como perseverar ou lutar contra as provações se eu não estiver em oração. A oração, eu diria que é a arma mais forte que o cristão tem contra o desânimo, contra as dificuldades. E o termo perseverem aqui significa continuem, esperem continuamente, ou entreguem-se continuamente. Paulo está dizendo, entreguem-se continuamente à oração. Tem aquele, inventei isso agora, talvez seja muito ruim, mas eu inventei agora. Tem aquele adesivo, está nervoso, vai. Eu posso aplicar isso aqui. Está preocupado, vai orar. Que tal, gostaram? Inventei. É isso que já existe isso? Então tá bom, mas eu não li, eu garanto para você. Deus é minha testemunha que eu inventei isso agora. O que Paulo está dizendo aqui, entregue-se continuamente à oração. Eu lembro uma pregação que eu vi uma vez, lá em Campinas, o pastor falou assim: se eu me ocupasse orando o tempo que eu me ocupo me preocupando, eu ia viver uma vida tão mais tranquila, porque meu foco ia estar na coisa correta, ou na pessoa correta. E nessa mesma pregação eu lembro que esse pastor falou: cerca de 90% das suas preocupações nunca acontecem. O termo usado aqui para oração, ele significa orar com avidez, com fervor, orar mesmo, gastar tempo orando. Não é aquela oração que antes do almoço, a pessoa resolve orar por todos os descendentes dela. Não é isso. Não. Acho que há momentos para cada uma das coisas. Mas quando a pessoa quiser orar e ela entender que ela precisa orar por algumas outras coisas, a sua reação é minha, não deve do tipo: meu, que horas que vai acabar essa oração? Não é? Muitas vezes a gente pensa assim. Eu lembro lá em Porto Alegre que
Uma vez o meu pai chamou um dos pastores da igreja para orar, e eu sabia que esse homem demorava muito orando. Né? E quando ele orou, eu fiquei alegre porque eu estava com vontade de ir ao banheiro, deu tempo de ir ao banheiro, voltar, e ele não tinha terminado a oração dele. Tamanho... Mas eu sei que tem pessoas como eu, quando era criança, muitas vezes a pessoa ia orar e eu falava, não, esse cara orando, não. Mas, gente, isso é uma compreensão de criança, cara, eu não posso ter mais essa compreensão. Eu lembro que, assistindo ao pregador Paul Washer, que veio aqui na conferência da Fiel, ele foi começar a orar, e ele começou a oração dele falando assim, Deus. E aí o intérprete dele falou, Deus, em português. Ele ficou 15 segundos antes de continuar orando. Aquele homem estava dentro da oração dele. Não era uma coisa mecânica. Não é que você tem que falar Deus e ficar 15 segundos e depois, não é isso. Deus sabe o seu coração, Deus sabe o meu coração. Mas a oração para esse homem é uma coisa séria. Você olha grandes homens na história da igreja e o próprio Cristo, como é que ele se ocupava da oração. Eu acho interessante lá em Marcos 3, antes de Jesus escolher os discípulos, ele passou a noite orando. Quem dera você e eu, antes de tomarmos decisões importantes, nós gastássemos grande parte do nosso tempo orando. O que acontece muitas vezes é que a gente toma uma decisão irresponsável, depois a gente ora, né? Deus, me ajuda a honrar com aquilo que eu acabei de fazer. É ou não é? Nós invertemos as coisas. Eu acho interessante que Paulo fala para a gente orar, porque a oração, ela é uma expressão daquilo que eu desejo para Deus. E Deus quer ouvir de você, Deus, eu não estou suportando aquilo que está acontecendo. Deus, eu não tenho sabedoria para continuar nesse caminho. Deus, eu preciso do Senhor. Deus quer ouvir isso de você. Em 1 Tessalonicenses 5,17, tem um dos menores versículos da Bíblia que diz, orai sem cessar. Ou orem continuamente, a NVI vai dizer. Tem um cantor americano que ele diz, não é porque eu falei amém que a oração precisa acabar. Eu gosto muito dessa ideia. Por que eu não falo constantemente com Deus? Hoje eu vou a pé para o meu trabalho, mas eu lembro que em alguns momentos da minha vida eu criei o hábito de desligar o som do carro, eu gosto muito de música, para orar, enquanto eu dirigia. Gente, como isso faz diferença. E como parece que o trânsito passa muito mais rápido. Impressionante. Eu morava em Campinas na época, eu não morava aqui em São Paulo. Né? Faça isso às vezes. Desligue. Você vai ouvir o quê? Você sabe que está congestionado? Você sabe que vai estar congestionado. Não é nenhuma surpresa para você. A oração ela vai me ajudar a lembrar, anotem isso, da esperança na qual eu devo me alegrar. Ela vai me ajudar a ser paciente diante da tribulação. Porque ela vai lembrar que existe um Deus soberano por trás daquela tribulação. Oração, então, é fundamental. Eu te pergunto, quanto tempo você passa por dia orando? Quando que você ora? Será que você só ora nos momentos em que você está aflito? Paulo está dizendo que a oração é parte integrante de todos os momentos da minha vida, bons ou ruins. E só no momento que a sua motivação for a glória de Deus, você vai orar para Deus. Porque oração, entre outras coisas, é eu expressar que eu dependo dEle. Isso é uma maneira de você glorificar a Deus. Último versículo. Versículo 13. Outra aplicação coletiva, ou aplicação para com o próximo. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. O termo compartilhar aqui é o termo koinonel, que significa comunicar, distribuir, compartilhar com os outros. E o termo traduzido por necessidade significa carências, demandas. Novamente, queridos, a pessoa cuja motivação do coração é a glória de Deus, ela não vai ser uma pessoa voltada para si mesma. Ela vai ser uma pessoa voltada para os interesses dos outros, para as necessidades dos outros. Como eu gosto de ver no ambiente de igreja, pessoas atentas à necessidade do próximo. Sejam elas espirituais, sejam elas materiais. Uma das coisas que
que eu gosto muito com relação ao meu casamento com a Natália, é que a Natália ela veio para contribuir para a minha vida. Eu sou uma pessoa muito desligada. E muitas vezes parece que a minha preocupação diz respeito ao ensino, aquilo que eu vou falar, e eu acabo esquecendo, às vezes, do lado humano das pessoas e das coisas que elas estão passando. E eu lembro de pelo menos uma vez que a Natália chegou para mim: Henrique, você percebeu tal situação? Eu falei: não. E aí eu pude ir atrás disso aí, para ajudar essa pessoa específica. Não que eu não quisesse a glória de Deus, mas muitas vezes eu não estou atento para isso. Mas quando a motivação é a glória de Deus, eu vou estar atento a todas as coisas que estão acontecendo ao meu lado. Ele experimentou chegar para uma pessoa e falar assim: como é que está a sua vida? O que você está precisando? Como é que eu posso orar por você? Talvez a ajuda que você precisa dar para ela vai ser financeira, mas talvez vai ser uma oração. E uma dica que eu dou aqui, quando a pessoa fala: eu estou passando por tal coisa, não fala para ela: eu vou orar por você. Não ora naquele momento, você vai esquecer. A menos que você anote na sua mão alguma coisa, um lacinho aqui na mão, você vai esquecer. Mas esse tipo de atenção com a necessidade do próximo, e aqui ele está falando mais de necessidade financeira ou material, só vai ser possível quando você tiver como alvo da sua vida a motivação para o seu agir, a glória de Deus. E o contexto aqui vai falar exclusivamente das pessoas da família da fé, dos santos. É nossa obrigação cuidar das pessoas ao nosso redor. A pessoa cuja motivação é glorificar a Deus, ela vai procurar a oportunidade para suprir as necessidades do próximo. Às vezes é uma carona, às vezes é uma refeição, às vezes você tem um problema muito sério com o computador. Tem gente aqui que sabe muita coisa de computador. É você trazer para ela e essa pessoa poder te ajudar. Às vezes você é chamado para fazer uma coisa que você não tem capacidade, mas tem pessoa aqui que pode te ajudar a isso. Eu gosto muito da instrumentalidade do Jardel, principalmente quando a gente tem problemas, né? Outro dia a Lívia bateu a cabeça, meu pai falou: liga para o Jardel. E ele tem à disposição, como ele aconteceu com o Toninho, como aconteceu em tantas outras situações. Eu lembro eu acho que foi a Kátia uma vez mostrou um raio-x para o Jardel, não foi? É isso aí. Eu estou dentro do corpo, eu estou aqui para servir o próximo, como eu puder servir. Às vezes vai ser com um diagnóstico, às vezes vai ser com uma carona. Mas quando a minha motivação não for a glória de Deus, eu não vou estar atento para as necessidades do meu irmão. E Paulo está dizendo: isso não pode ser atitude de vocês. Ele termina dizendo: pratiquem a hospitalidade. E a ideia aqui é a gente ser sensível às necessidades daqueles até que nós não conhecemos. Está vindo um pastor para falar na nossa igreja. Pastor Eduardo, posso hospedar o pastor aí? Que droga, não. Vou dar um exemplo meu, né? Meu pai liga: Henrique, ele pode ficar na sua casa? Eu falo: que droga, eu nem conheço o cara. Vai saber o que o cara vai falar. Não, a atitude do meu coração é: vem, com certeza, eu quero aprender. Eu acho que uma das pessoas mais evidentes disso aqui na igreja é o Assis Elaide. E ele fala abertamente como ele gosta de receber pessoas na casa dele. E ele já recebeu, tenho certeza, que praticamente todo mundo aqui na casa dele. É o estilo dele. Eles praticam a hospitalidade, mas é justamente eu fazer o favor, inclusive para aqueles que eu não conheço, mas que conhecem o mesmo Deus que eu conheço. Eu lembro lá na carta de João, terceira carta de João, versículo 8, ele vai dizer assim: pois nosso dever receber com hospitalidade irmãos como esses, ou seja, aqueles que estavam ensinando a igreja da época, para que nos tornemos cooperadores em favor da verdade. Quando você é hospitaleiro, você está cooperando com a obra de Deus. É bonito você pensar isso. Às vezes a pessoa fala: mas eu não canto, ou eu não toco. Há tanta coisa que você pode fazer para cooperar. E Deus enxerga cada uma delas. E Paulo está dizendo: quando a motivação do seu coração for glorificar a Deus, você vai estar disposto. Não vai ter no seu coração aquele: tomara que o Henrique não venha para mim, tomara que ele não venha falar comigo, tomara que ele não venha falar comigo. Ninguém até agora fez esse tipo de atitude. Né? Eu tenho que, no final de semana, perguntar quem é que pode receber a Priscila. Então. Se você não deu o seu nome, dê o seu nome ainda. Glorifica a Deus, dê o seu nome. Né? Receba ela, é muito bom. Quem já recebeu sabe como é gostoso conversar com ela.
A ideia central desse texto de hoje foi: somente uma motivação transformada possibilita uma ação transformada. Todas as orientações que Paulo deu aqui, que ele vai dar nos versículos seguintes, são impossíveis se a motivação do meu coração não for a glória de Deus. 13 orientações em 5 versículos, extremamente exaustivo, mas extremamente práticos para você e para mim. Eu queria que você abaixasse sua cabeça agora, fechasse os seus olhos, se colocasse diante de Deus e conversasse com Ele. Eu não sei o que Ele quer conversar com você. Talvez você queira conversar com Ele. Gaste um tempo agora falando com Ele. Deus, como o nosso coração precisa mudar. Como o nosso coração precisa ser transformado, Deus. Modifica a nossa motivação, Deus, que a gente tenha como slogan da nossa vida glorificar a Senhor. Nós vimos apenas algumas áreas, Deus, mas é tão fácil a gente enxergar como a gente está distante daquilo que o Senhor espera. Na nossa tratativa com os outros, como a gente falha, Deus. Como a gente é egoísta. Na tratativa com o Senhor, Deus, quantas vezes nós somos frouxos, indolentes. Não dedicados. Deus, eu clamo pela vida de cada um aqui. Eu creio que o Senhor falou ao coração de cada um como o Senhor falou ao meu. São coisas específicas, Deus. Cada pessoa é cada pessoa e o Senhor tem uma maneira específica de falar com elas. Eu peço que haja mudança aqui, Deus, para a glória do Teu nome. Deus, nós falhamos tanto na nossa vida. Como nós vivemos para nós mesmos. Deus, que a gente não demore tempo demais para perceber isso. Que a gente volte o mais rápido possível para o Senhor. Seja na minha vida pessoal, na nossa vida pessoal, seja na nossa tratativa com o próximo, seja na nossa tratativa com o Senhor. Deus, eu louvo pelas pessoas que servem aqui na igreja, que se dedicam, que gastam do seu tempo, Deus, para tornar esse trabalho possível. Cada detalhe, Deus, professores, pessoal do som, da música, da água, das finanças. Ajuda cada um de lembrar, Deus, que a Tua palavra diz que o nosso trabalho não é em vão. Ajuda o nosso coração a lembrar disso, Deus. Que nós servimos para o Senhor, nós não servimos para homens. Obrigado por poder estudar esse texto, Deus.
Fala no nosso coração durante essa semana. Aplica esse texto, Deus, ao nosso coração. Nós carecemos da tua orientação, Deus. Não deixa a gente sair daqui e esquecer, Deus, que é para a glória de Deus, é para a glória de Deus, é para a glória de Deus. Esse é o motivo de eu viver. Não é para outra coisa. E que nós lembremos, Deus, daquilo que nós vimos na semana passada, que se nós buscarmos o teu reino em primeiro lugar, isso inclui a tua glória, todas as outras coisas serão acrescentadas. Obrigado pela tua palavra, Deus. Nós amamos o Senhor, Pai. Nós te amamos. Em nome de Jesus. Amém.